nós não arde, não tem pau que nós não arde, não tem pedra que eu não quebre, e não tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras com a força da natureza. A terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú está localizada no distrito de Marinheiros, no município de Itapipoca, no Ceará, litoral oeste. As aldeias contam com aproximadamente 150 famílias que estão imersas em um processo contemporâneo de retomada territorial e luta na defesa de sua existência material e simbólica. Nesta caminhada, tornou-se uma importante referência no debate da soberania e segurança alimentar e nutricional e sua estreita ligação com a preservação cultural em terras indígenas no Ceará. O que o Viana trouxe aqui na primeira fala, né, só para abrir, foi o inventário da cultura alimentar. Uma pesquisa coletiva, feita com muita responsabilidade, né, em parceria com a Associação Slow Food Brasil, a Escola de Gastronomia, o CETRO, os parceiros do povo Tremembé, mas sobretudo uma pesquisa feita pela juventude do território, que se preocupava com os seus saberes, com os seus sabores, mas com a sua cultura alimentar. A força da coletividade constrói um território. E quando a gente fala de cultura alimentar, a gente está falando de um coletivo, de um movimento social e cultural de um território que se alimenta dos seus saberes, dos seus costumes e tradições, que são passados de gerações para gerações. Mas hoje, viemos aqui fazer limpeza. Todo mundo aqui é da mesma família. É um que é primo, pai, todo mundo é da família, né? E é a menor comunidade do assentamento, né? A gente tem a associação comunitária do assentamento, mas cada comunidade tem a sua associação também. Cada comunidade tem seu modo de trabalho, mas a gente também tem um processo mais coletivo, né? Mais amplo. E aí a do Sítio Coqueiro, ela é nesse formato, né? Mais no processo agroecológico, mais coletivo também, então a gente vai trabalhando muito desse formato. Eu conheci a escola durante, né, a pesquisa do Matheus Tremembé. Aí depois a minha irmã se inscreveu também, fez a pesquisa, e no ano seguinte foi eu. Essa parte aqui é onde a gente consegue juntar mais gente, né? Aqui a gente faz o processo da raspagem. Foi se perdendo ao longo do tempo a prática do uso da crueira, né? Ela, quando não era dada para os animais, ela era desperdiçada. Só se falava em um mingau, mas eu nunca bebi o mingau antes da pesquisa, né? Depois alguém coleta essa mandioca e leva para esse tanque aqui. Aí nesse tanque é feita a lavagem da goma. Ficava na cabeça de quem comia o mingau de crueira, era filho de pobre ou estava tomando aquele mingau porque estava passando necessidade. Então ele se perde muito o uso desse mingau por conta desse estereótipo, né? Nesse processo das pesquisas a gente conseguiu resgatar. Aqui tem um motor que vai triturar a mandioca. Aí é colocado água para tirar melhor a manipoeira. Pega a massa, né? Coloca nas redes e a gente espreme para tirar a água.
A gente vai retirar essa água daqui a 3 horas, mais ou menos. E aí a gente vai chegar na goma. Vai ficar só a goma aqui dentro. Aí a goma, coloca ali para secar. A gente utiliza o sol para tirar o excesso de água, né? A crueira é só depois de lavada, cortada, aí é que a parte que se solta. A crueira, ela, ó, é as raspas da mandioca que não foi cortada no motor. Essa é a crueira. Aí coloca para secar depois ou no forno ou no sol. Tritura ela no liquidificador, pisa no pilão, aí vai ficar uma goma. E essa goma ela pode servir base para várias receitas, né? Torta doce, salgada, bolos, biscoito, pão de queijo, com a crueira. A minha irmã, ela tinha uma receita, mas ela usava a farinha do trigo. Então a gente tirou a farinha do trigo e substituiu pela crueira. E deu super certo. E aí virou o biscoito. Então que o biscoito, a gente sempre fala que ela é a junção das duas pesquisas. Porque tem o óleo de coco, tem o coco e tem a crueira. Então ela junta as duas pesquisas da comunidade. Sexta festa da farinhada do povo Tremembé, evento importante de louvação e de agradecimento à Mãe Terra pela mandioca, por todos os frutos, por todos os alimentos que a Mãe Terra dá. Esse é o momento também de homenagem aos nossos agricultores e agricultoras que passam o ano inteiro produzindo, aqueles que colocam o alimento em nossa mesa. Opende matararingue ominve matararingue morece o batiputa matira ve mangue oe oe ve mangue oe oe ve mangue oe oe ve mangue oe oe. Então a gente faz na entrada da mata porque a gente tem esse pássaro chamado tetel. Então quando a gente entra, ele já dá sinal que alguém está entrando na mata. A gente entra para colher o fruto. Então a gente entra, vê mangueuê, que é vamos ver, companheiro, vamos lá minha gente, vamos apanhar o murici e o batiputá. O trabalho de Mateus, ele veio para potencializar algo que a gente já fazia, né? Ele trouxe também, né, algumas coisas bem interessantes a serem pensadas, né, como o caso da embalagem do óleo, né, que foi feito todo um estudo na Escola de Gastronomia, junto com profissionais da área, para definir a melhor embalagem, o melhor espaço, o melhor recipiente para armazenar esse óleo, tanto para comercialização, quanto mesmo para armazenar para os outros anos, né? Como eu falei, ele é muito raro e dá uma vez por ano, então a gente precisa armazenar. O trabalho de Mateus também foi muito importante para dar visibilidade a uma coisa tão importante como o óleo de batiputá. Para além do óleo, a gente apenas usou o óleo, né, para fortalecer a nossa cultura, que é a cultura de alimentar a aldeia. Ele tanto serve na culinária como também é medicinal. Então isso para nós foi histórico, porque até então nós ainda não tinha levado esse conhecimento desse óleo sagrado, o óleo do batiputá. Então ele levou até lá a Escola de Gastronomia para fazer esse trabalho, esse reconhecimento a esse fruto tão importante que a Mãe Natureza nos dá. Na verdade, o óleo, ele é uma grande ciência, né? Você pode ter a receita do óleo, mas se você não tiver o dom de fazer o óleo, se você não estiver ligado, se você realmente não for para fazer o óleo não vai funcionar de nada. A medicina tradicional, ela está naquilo que nós se alimentamos. A medicina tradicional está dentro do nosso ritual sagrado. A medicina tradicional está dentro da nossa terra, dentro dos espaços sagrados de mangue,
na praia, na mata. Então, medicina tradicional para nós entendemos que é tudo aquilo que nos cura, fisicamente e espiritualmente. A pesquisa ela é mais uma forma de potencializar, né? Nós Tremembé da Barra do Mundaú, principalmente quando traz, né, nossos saberes e sabores, né, do povo Tremembé da Barra do Mundaú, onde envolve, né, nossas matas nativas, nossos frutos, né, da Mãe Terra. Que é para além do alimento, mas é sobre o saber fazer do alimento, sabe? Então, para a gente, a medicina tradicional, né, que é o que o óleo representa para a gente, também é cultura alimentar. Diferente da outra pesquisa, eu sou uma pesquisadora tímida. É uma tradição de muito tempo, tipo, vindo de nossas antepassadas, que usavam óleo de coco para cozinhar, como cosméticos também. Só que a diferença é que elas faziam ele mais amarelinho que era cozido. E aí a gente, depois de muito tempo, para não deixar a cultura também se perder, a gente começou a fazer ele, só que prensado a frio. Ele é colocado na geladeira e vira uma tapiocazinha, uma borrazinha, coloca no sol, e aí depois daquilo bota para coar e pronto. A gente aprendeu assim. E aí a gente foi experimentando, vendo outras formas, e aí a gente conseguiu que deixando ele fora da geladeira e deixando ele para fermentar, a gente já viu uma separação desse que eu falei antes, que é a água, óleo no meio e um cremezinho, uma natazinha por cima. E aí depois disso a gente sentiu que ele ficou mais clarificado, que foi quando a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, porque antes, quando estava para secar no sol, ele ficava embaçado, não ficava tão claro. A pesquisa deu respostas para aquilo que a gente já experimentava, né? E aí comprovou de que o nosso processo ele era de forma correta, né? Que o nosso maior medo era que não tivesse tão certo, né? E a gente foi ver que não tinha nenhum problema, que o óleo era mais qualidade, né? E aí durante a pesquisa também foi feito a análise de pesquisa no laboratório, e a gente viu também que foi comprovada e garantimos que ele é 100% agroecológico. Que legal. Com o desenrolar da pesquisa do Matheus, né, as conversas que a gente tinha, porque a gente acaba fazendo parte do mesmo grupo, do mesmo território, e aí super me interessei também, né, me apaixonei pela escola, pelo jeito que eles trabalhavam, o laboratório, né, e aí quis representar o grupo, porque assim, como a Regiane já fala na fala dela, não é ela que está lá, a gente vai levando o nome da comunidade, do grupo, né? E aí fui eu representar lá e para ter esse melhoramento do processo de que, como também já foi falado, né? Que a gente já levou o produto quase pronto, mas a gente teve esse resultado, essa resposta, então pra gente é bem gratificante. A gente fica muito feliz e aí depois daí a gente só quer expandir ainda mais. Foi por você, Maceió, que eu lutei e lutarei de novo se preciso for, pra defender as terras do seu doutor, porque esta terra é nossa, é do povo trabalhador. Pra defender as terras do seu doutor, porque essa terra é nossa, é do povo trabalhador.